Aula de filosofia com o primeiro ano do ensino médio, gravando. Bom dia para vocês. Bom dia para todos. Vou fazer logo a chamada. Tudo bem? Tudo bem? Bem, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Só um minutinho, peraí. Começou a chuva aqui, né? Vamos começar por filosofia, tá bom? A gente entra aí em filosofia. Eu estou colocando aí o nosso assunto, né? Esse material que eu vou trabalhar agora com vocês, eu vou enviar por e-mail, tá bom? É um material bom, né? Está em PDF, certo? E aí eu espero que vocês terminem de ler o conteúdo, né? Terminem de ler o capítulo 3 com esse material, tá bom? Ele serve para ajudar vocês a compreenderem melhor o capítulo 3, ok? Uma atenção para a chamada. Amós, tá aí? Emília Gabriele. Emília, está? Emília. Emily, Cauane, Ezequiel. Cadê Ezequiel? Gabriela. Gabriela, está? Gabriela não, né? Júlia Costa. Júlia Costa, está? Júlia Costa. Não, Júlia. Júlia Costa não, né? Júlia Fontes. Júlia Leles. Júlia Fontes está. Júlia Leles. Não. Júlia Leles. Não. Caio Castro.
não sei quem é esse aluno ainda, né? Luísa. Luísa, tá? Luísa. Luísa Fontes. Então, né? Pedro, meu amigo Pedro está se recuperando. Sami. Sami não está. Vitor também não. Yasmin tá aí, né? Beleza. Ok, Yasmin. Ezequiel tá sem contato, é? Luísa, não. Ok, Yasmin, tranquilo. Luísa, não. Ok. Raíssa, está. Sami não, Vitor não. E Yasmin tá aí. Beleza. Muito bem. Bom dia, Ezequiel. Tudo tranquilo aí no comando? A internet boa no controle? Ei? Tranquilo, né? Vamos lá. Vou espelhar aqui o material. Bom dia, Júlia. Tudo bem, Júlia? Chovendo muito. Gente, me espere só um pouquinho aqui, porque eu vou pegar meu casaco. Tá frio aqui. Peraí. Tá chovendo. Um negócio sério aqui. Peraí. Pronto, coloquei meu casaco aqui, né? Bota casaco. Depois eu tiro o casaco. Vamos lá. Tá frio. Pois bem, gente. Devi e ser. Eu vou entrar na parte de pensamento e ser, que é um assunto complementar ao capítulo 3, ok? Ao capítulo 3. O que é que nós já vimos até agora? Deixa eu passar aqui, porque é tudo em PDF, tu tem que estar com o mouse aqui. Espera aí, só um momento. Isso. Nós já vimos sobre Parmênides, vimos sobre Heráclito, correto? Vocês confirmam aí? Parmênides, Heráclito. Trabalhamos. Eu falto esclarecer para vocês um pouco da diferença entre Parmênides e Heráclito, não é isso? Se eu vou fazer isso agora, antes de entrar no pensamento IC, tá certo? Então, primeiramente, vamos para o módulo. É isso que está faltando, isso. Pronto. Depois, embaixo, tem um adendozinho, em que o Devi, ele está ligado a Heráclito e o C a Parmênides. Vamos lá. Vamos para, vamos para o nosso módulo, que fica melhor assim. Correto? Vamos lá. Parando de compartilhar aqui. Vou começar pelo módulo. Pronto. Beleza. Visualizaram? Vocês visualizaram? Ok? Visualizaram? Pronto. Beleza. O Devi, ele está mais ligado a Heráclito de Éfeso. Éfeso, tem uma seta até aqui, né?
E o C, ele está ligado ao Parmênides. São conceitos distintos e opostos que desafiam a síntese da verdade. Pois para Heráclito, né, o devia uma constante realidade e harmonia que nasce dos opostos, que origina o ser. É isso que é isso que nós aprendemos sobre Heráclito. Para Parmênides, ele defende que a ideia de que o ser é, é a única realidade plena, usando aí o princípio da não contradição, e mostra que o ser é eterno, é imóvel, é fixo. O ser para Parmênides, ele é eterno. O ser trata-se da essência, que nós não vemos, que nós não sentimos, que nós não tocamos, que ainda é um grande mistério. Tá certo? Para Heráclito, então uso verde para Heráclito, né? Vamos lá. Para ele, o universo está sempre em movimento. Nada permanece, tudo muda, tudo flui, é isso. A vida, ela é uma trajetória que acontece por meio de uma transformação dos contrários. A nossa vida é uma realidade feita de fenômenos opostos. A vida para a morte, a passagem de maturação, as fases da vida, infância, adolescência, vida adulta e velhice, o dia para a noite, que acontece graças à inclinação do planeta Terra em relação ao Sol, em um processo de rotação e translação, disso ele não sabia, mas óbvio, hoje a gente já sabe disso. Para ele, o contrário, ele converge e diverge, e provoca essa bela harmonia, e tudo segundo a discórdia. Vocês já imaginaram, vocês já estudaram, obviamente, já estudaram em geografia, já estudaram acredito em geografia, em biologia, que se não houvesse as estações do ano, né, ao longo, né, desse período, em um processo de translação, a vida na Terra ela seria extremamente prejudicada. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso, não sabem? Que a vida na Terra seria algo extremamente prejudicado. Consegue lembrar ou não? Será que alguém lembra aí como é esse assunto? Cadê o pessoal? Cadê? Cadê o pessoal? Consegue lembrar, Ezequiel? Por que as estações do ano, um fenômeno que se dá, né, em períodos opostos, mas que mantém a harmonia da Terra? Por que as estações do ano é importante? Você consegue lembrar para a gente? As estações do ano, ela acontece, né, de acordo, deixa eu ver se alguém respondeu. Lembro mais ou menos, lembro um pouco. Vixe, lembro não. Tá certo. Vamos agora lembrar aqui. Então vamos lá, mentaliza as estações do ano, né? Só para vocês, só para explicar, Clito, ele estava certo.
Ele estava certíssimo em sua teoria. Vamos lá, a gente sabe que o outono, né, acontece basicamente em março, né, o inverno aqui, né, maio, junho, primavera, setembro, e o verão, fim do ano, né, fim do ano, se dá por, e isso é muito nítido, no período de Natal, no período de Réveillon, muito bem. As estações do ano, elas são fundamentais para manter a vida na Terra. O movimento de translação do nosso planeta, que é inclinado, é óbvio, né, que dá uma volta em torno do Sol, ele dura basicamente aí todos os meses do ano, né? Então, a Terra todos os dias ela está em movimento, seja na sua rotação, no seu eixo, em translação, para dar uma volta ao redor do Sol, não é isso? Muito bem. Durante os meses do ano, gera-se as estações, que é aquela parte em que ela fica mais inclinada para o Sol, e a outra parte que não fica inclinada fica sombra, lembra disso? Muito bem. É daí que surgem as estações. Sem dúvida alguma, elas colaboram para manter a vida na Terra, né? Porque se isso não houvesse, né, se a Terra ela não se inclinasse nesse movimento de translação, né, não existiriam as estações. E o que é que haveria na Terra? Né? O que é que haveria na Terra? Cada região viveria um clima hibernal insuportável, fazendo com que se afastasse do Equador, né? Do nosso polo central. E a vida não sobreviveria em hipótese alguma, né? Imagina só, o ser humano viver em uma situação com altas latitudes, hein? Imagina, nós teremos que procurar basicamente regiões restantes, regiões tropicais, né? É muito complicado. É igual um filme japonês que eu assisti e fiquei quase com depressão, em que a Terra para. Ela tem um certo momento que para e ela saiu do seu eixo do seu eixo normal de translação. É muito complicado. E o que acontece? É uma desordem, né? É uma desordem das estações do ano. Meu Deus do céu. Heráclito, né? Observando, tentando observar isso, sem meios científicos quaisquer, para evidenciar a rigor essa prova, só pela observação, ele concluiu que a vida é essa eterna passagem dos contrários. Eu queria colocar aqui um GIF aqui para vocês sobre as estações do ano, aqui, o movimento, mas isso aí eu já estou entrando em outra coisa, né? Vamos deixar para a filosofia da ciência, aí a gente observa, tá? Esse movimento dos contrários, que parece ser algo conflitante, né, são fundamentais para a nossa existência, né, em que o momento positivo, o momento negativo, o bem ou o mal, né, representa basicamente a única coisa, né, para manter a vida em nosso planeta. Né. Aqui, com Heráclito, pela primeira vez, a pesquisa filosófica alcança a clareza da natureza de seus pressupostos. E ele é verdadeiramente filósofo da pesquisa. Parmênides foi o primeiro a expor ideias em forma de poema, né, da natureza, o caminho da verdade, onde ele afirma que pois o que não é, não pode nem mesmo ser imaginado. Para Parmênides, ele dispensa a questão da matéria, né? A matéria é algo contingente, e que tende a se esvair. Então, a origem, a essência, por exemplo, de uma planta, a essência de um ser humano, a essência de um animal, ela, ela de fato não pode ser imaginada ou identificada na matéria, porque a matéria é contingente e a essência é eterna. Tá?
E a segunda parte, ele trata da doxa, uma vez que os sentidos, ao contrário, se detêm na aparência, para ele toda avaliação por meio dos sentidos é algo aparente. O nascer, o perecer, o mudar ao mesmo tempo, o seu ser e o seu não ser. Na via da aparência, como se os homens tivessem duas cabeças. Para Parmênides, é um caminho que o homem não deve seguir, pois não é o caminho da razão, é o caminho da opinião, é o caminho da ilusão. Para fechar aqui, Parmênides e Heráclito foram dois grandes filósofos da era pré-socrática, pré-socráticos de mão cheia, né? E lançaram teorias diferentes, antagônicas. Parmênides, ele classificava as qualidades em duplas, a luz, escuridão, positiva, negativa, né? O ser é, o ser não é, a luz é e a escuridão não é, onde sempre a primeira era a negação da segunda, né? Ser e não ser, com esta teoria, deu início ao pensamento metafísico. Já para Heráclito, tudo estava em mudança, em constante mudança. E Parmênides afirmava que, ó, não há mudança, né? Tudo não passa de uma imobilidade do ser, ok? Então, movimento constante de Heráclito e das partículas imutáveis de Parmênides, aí veio Platão, vieram os atomistas e fizeram uma síntese dessas questões, tá certo? Reuniram aí o que é material e imaterial para apontar coisas existentes no nosso planeta. Então, coisa não é muito bem o que Parmênides diz, e nem muito bem também o que o Heráclito diz. As duas teorias, elas são importantes para a compreensão das coisas. Tanto basta você pegar um átomo, você vai ver uma realidade material e uma realidade imaterial. Até aqui tudo certinho? Quando eu entrar aqui em pensamento em si, vocês vão ver. Até aqui tudo certinho? Até aqui tudo certo? Sim. Entenderam aí as estações do ano, segundo Heráclito? Entenderam? Eu estou pensando de fazer um trabalho com vocês depois. Vocês querem? Fazemos algumas abordagens aqui sobre temas científicos e filosóficos. Vocês querem? Posso colocar depois para vocês. Mas tudo claro, eu vou colocar lá o assunto, a metodologia, as fontes de pesquisa, eu vou deixar facilitado. Só o que eu queria mesmo é a apresentação de vocês pelo microfone. Só era isso. Ok? Beleza. Ô, Vitor, pergunte. Ah, Vitor, você entrou na sala agora, rapaz? Pensei que você estava. Vitor, pergunte ao professor Luciano, viu? Ok? Essa questão técnica aí, você pergunta a ele, tá lá, viu? Corrigir tanta coisa, cara. Ok? Beleza? Vamos lá. Alguém chegou depois aqui? Não, né? Muito bem. Então a gente fecha aqui o capítulo 3, não é isso?
Fechamos aqui o capítulo 3, devir e ser, né? Pela apostila. Agora eu vou entrar em um material. Essa parte aqui vocês dêem façam uma revisão depois, tá certo? Façam uma revisão aí, certo? Eu vou entrar agora em uma atividade. Pronto, acredito que seja aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Conciliação entre ser e devir. Vamos focar mais aqui. Aqui dá para ver, não dá? Conciliação entre ser e devir. Dá para ver? Vamos ler essa primeira parte aqui. Dá para ler? Vai vimos a oposição. Agora nós vamos ver a parte da conciliação. Está visível para vocês? Pronto. Então leiam essa introdução, ok? Leiam essa introdução aí. Pronto. Teve algum aluno que chegou agora, além do Vitor Alexandre?
Então vamos lá. Heráclito e Parmênides formulam explicações filosóficas opostas, extremas. O primeiro pensa no cosmos, né, no via ser, sem fim, a mobilidade universal que inscreve o não ser, no ser e o ser no não ser, e aí a vida é uma eterna mudança, é um eterno devir. E já para Parmênides, o ser é uno, eterno, imutável, ele nega a mudança, nega a transformação das coisas, etc. Para Heráclito, a realidade ela está nas mudanças do mundo, né? Toda a realidade ela está na mudança, nas mudanças, ok? Já para Parmênides, exatamente, Ezequiel, há uma identidade do si com o si, é uma questão mais de essência. E essência é sempre algo único, algo imutável, algo eterno, que não admite mudança, que não admite uma transformação. Exatamente, Ezequiel. Muito bem. É. E diante das notáveis qualidades de argumentação presentes em ambas as teses, os últimos pré-socráticos dedicaram-se a superar essas diferenças na tentativa de compatibilizar as reivindicações eleáticas, né, do ser com a realidade heraclitiana do devir. É uma linguagem filosófica, eles tentaram prosseguir, né, a ontologia baseada em uma recuperação cosmológica, ou seja, queria explicar todo o cosmos, a partir de uma realidade ontológica, a partir do ser, né? Coisa bastante complicada, porque é metafísica, né? E a razão humana é limitada. Veremos aí outro pré-socrático que estudou essa questão, e que tentou aí conciliar o ser com o devir, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, o primeiro nome da fera é Empédocles de Agrigento. Anota aí. Empédocles de Agrigento. Quem é esse cara? Bom, ele nasceu em Agrigento, né, e ele fez uma espécie, tentou fazer uma espécie de síntese, né, do não ser ao ser, do ser ao não ser. E ele diz o seguinte, né, que essas noções, elas são tanto absurdas, né? As noções de nascimento, de perecimento, né? Como vindo nada e ir para o nada, né? Segundo Empédocles, o nascimento e a morte, por exemplo, não ferem as regras da razão, ao serem como uma mistura ou uma dissolução de seres eternos e indestrutíveis. O devir, ele é admitido como uma composição das coisas. Eu estou aqui, ó. Estou aqui. O devir, ele é admitido como uma composição das coisas pelos seres ou pelo desaparecimento das coisas na separação dos seres. Então, os seres ou se unem, se agregam para se formar enquanto ser. O ser, ele se une, ele se agrega para ser, e depois ele tende a desaparecer. Os seres em si, ele diz que são imutáveis, eternamente idênticos, e as transformações que nós vimos na realidade, elas são basicamente reuniões, junções ou desagregações ou separações. O que é que ele quis dizer com isso, professor? O senhor está botando um nó na minha cabeça aqui. Vamos lá, vamos entender. Empédocles mantém aspectos fundamentais do ser, a eternidade, a imutabilidade, a indivisibilidade. Ele preserva o ser como idêntico a si mesmo e exclui qualquer possibilidade de transformação no interior do ser. Logo, ele está concordando com Parmênides. Ele disse que ele substitui o ser uno por seres primordiais. Ele substitui o ser uno por seres primordiais, como aqueles que são sempre iguais a si próprios. Mas exatamente por serem mais de um, combinam-se e descombinam-se. Os seres originais de Empédocles, esses seres primordiais para ele, tá,
São basicamente a água, a terra, o fogo e o ar. Deles é que provém a multiplicidade dos seres das coisas. Dele é que provém tudo, os quatro elementos. Logo, para o Empédocles, a arqué é basicamente os quatro elementos da natureza: a água, a terra, o fogo e o ar. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? E ele, para conceber também a origem do universo, é, na sua cosmologia, né, ele fez uma cosmologia para criar hipóteses sobre o universo. Ele diz o seguinte: ó, o amor é essa força unificadora, que antes do surgimento do universo imperava no cosmos, né, dominava plenamente. Já com a separação do cosmo, a desunião do cosmo, veio o ódio. O universo ele se formou a partir do ódio, né? A partir de uma separação do amor. É um tanto poético e científico, né? Professor, tem coisas de ciência e de filosofia que se misturam, obviamente. Eles não faziam distinção entre filosofia e ciência, ok? Filosofia, obviamente, é ciência, aqui, tá certo? Nessa desintegração surgem o Sol, os astros, os planetas, a Terra, todos os seres que formam, obviamente, o cosmos. Tá? Nessa cosmologia, aqui embaixo, deve-se notar que em qualquer de suas fases, no pleno amor, no pleno ódio, o devido os seres compostos os seres primordiais, os seres dos quais nascem a multiplicidade de qualquer coisa no universo, que é a água, o fogo, a terra e o ar, permanece como algo inalterado. Tudo emana desses quatro elementos. E a transformação é produto de inumeráveis coisas, por meio desse movimento de agregação e de separação. Ok? Uma floresta densa, vejam aqui, com raios solares penetrando em seu interior, Empédocles afirmou a eternidade do ser e considerou também o devir, por conta das estações. Então, aqui, as estações, elas tendem a passagem do dia para a noite, o correr das estações do ano, né, tendem é, tendem a fazer o devir acontecer. Embora se vê que em cada ser, ele provém dos quatro elementos da natureza. Esses quatro elementos, eles são essenciais para a manutenção da vida na Terra ou para a separação das coisas, ok? Então ele tentou aí unir o ser e o não ser. A outra fera é o Anaxágoras de Clasômenas. Anaxágoras, vou só passar aqui rapidamente, ele disse que todas as coisas formadoras, que ele disse que as coisas provêm de homeomerias, né? Essas homeomerias, elas estariam agrupadas em uma realidade total, e elas comporiam a multiplicidade de seres. Então, para ele, a arqué seria essas homeomerias. Tá? Ele pensa a natureza com base não em um ser formador de tudo, mas ele pensa a natureza, ele vê a natureza como uma realidade
constituída de homeomerias, de elementos que causam a multiplicidade de tudo, a multiplicidade de elementos, tá certo? Essa mistura desses elementos, ela é desfeita pela ação de um princípio inteligente exterior. Cada homeomeria mantém em si a mistura. Cada homeomeria mantém a diversidade de coisas existentes. Veja só, a formação do corpo humano. Agora vocês vão entender claramente. O corpo humano, como o corpo humano, o todo é visto. O todo do corpo humano, ele é entendido a partir de suas partes, a partir da combinação de suas partes. Então, Anaxágoras, ele tinha um fundo de razão, não é isso? Ele tinha uma certa certeza, é, é para dizer isso, que o todo é constituído de homeomerias que mantêm em si a mistura, a diversidade das coisas. Olha só, o corpo humano ele é concebido a partir de suas partes, a partir de uma combinação de homeomerias de coisas, que é de veias, de ossos, pele, cabelos, unhas, face, membros. É porque a nascimento de cada um desses elementos em suas homeomerias que há um tanto de todos os outros, variando evidentemente a qualidade predominante. Ok? Então, o ser humano ele é constituído de partes, essas partes que compõem o todo. Tá? Então, sempre haverá uma homeomeria no ser humano, segundo Anaxágoras. Homeomeria de fio de cabelo, de pele, etc. Para ele, o devir, a mudança das coisas, tem como multiplicidade o quê? A pluralidade dos seres. Olha, vejam quantos peixes, né? E quantos tipos de peixes há na natureza, né? Há muita coisa, né? O outro nome da fera, o outro nome pré-socrático, né? É o Leucípio e Demócrito. Eles são atomistas e eles acreditavam que os átomos, as partículas que não podem ser divididas e que são seres primordiais, apresentam formas e tamanhos diferentes, né? E ele disse que, uma vez que para Empédocles a água, a terra, o ar e o fogo representam a arqué, e uma vez que para Anaxágoras as homeomerias representam a arqué, para Demócrito tudo provém do átomo, ok? Tudo provém dos átomos. Átomos enquanto um elemento, né? Minúsculo, composto hoje, como nós sabemos, de prótons, elétrons, nêutrons, e que está presente na vida material. Né? Então, os átomos, para ele, para Leucipo e Demócrito, eles são os responsáveis pela constituição da vida na Terra, né? Por essa constituição. E eles são, segundo Leucipo e Demócrito, são partículas indivisíveis, invisíveis aos sentidos. Isso a gente só foi descobrir aí no final no século XX, salvo engano, sobre essa realidade, né? Então, a natureza, ela nasce, ela surge a partir dessa agregação de átomos, e se desenvolve, e desenvolvem assim todas as formas de vida. Tá? E a morte, o fim, representa essa desagregação de átomos. A vida é a agregação de átomos, a morte é essa desagregação de átomos. Imagina uma folha seca, né? Uma folha morta. A corrupção do ser, o seu perecimento, a sua morte, faz parte de uma desagregação atômica. Perdeu, né? Perdeu as suas características fundamentais para se manter forte, né? Mas isso é natural no curso da vida, né? Perdeu pigmentação, etc. E veio a perecer. E é isso. O que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso. Esse material eu vou deixar, né?
Exato, ciência no sentido, Samuel, no sentido mais, no sentido objetivo, técnico, tecnocrático, tecnocientífico, né? Existia ciência no sentido observacional, né? No sentido de observação, de experimentos elementares, de experimentos rudimentares. Muitas vezes eram baseados no empirismo, né? Mas foram essas mas foram as primeiras manifestações científicas, ok? Estavam baseados na observação, no experimento, no rigor, na conclusão, etc. E tinha um objeto de estudo, que é a natureza. Ok, hoje eu fui muito longe um pouquinho, não? Trabalhamos um pouco hoje, né? Não é isso? Bom, antes de nós entrarmos em sociologia, eu deixei alguma atividade para casa. Hum? Vamos responder a quarta questão, rapidinho aí, viu? A quarta questão, das atividades de fixação 3. Quarta questão. E aí a gente entra em sociologia. Quarta questão, atividade de fixação 3. Vamos lá, vamos responder, e aí a gente encerra a aula de filosofia, tá bom? Então, letra D, tá? É isso mesmo? Os filósofos pré-socráticos lançaram questões centrais sobre o problema do ser, do conhecer e da origem da natureza do universo. Parmênides e Heráclito são duas referências importantes nesse início da filosofia ocidental que ocorreu na Grécia. Na Grécia Antiga, entre os séculos VII e V antes de Cristo. Qual é a principal diferença na forma de pensar entre Heráclito e Parmênides? A. Heráclito é dialético e Parmênides é analítico. B. Heráclito é platônico e Parmênides é aristotélico. Não, né? C. Heráclito diz que os sentidos enganam e Parmênides valoriza os sentidos. Ao contrário. D. Heráclito considera que tudo na natureza se transforma, pois todas as coisas estão em constante movimento, e, portanto, conhecer é captar a mudança contínua. Já Parmênides concebe que conhecer é alcançar o idêntico, o imutável, o indivisível.
E letra E, para Heráclito, ninguém consegue se banhar duas vezes no mesmo rio, e para Parmênides, todos os banhos são iguais. Não, Parmênides não cita esse exemplo, o exemplo é dentro de uma realidade material, né? Então, a resposta aí é a letra D de dado, né? Quem acertou? Quem acertou aí? Letra D de dado, né? É a resposta mais correta, mais certa, tá bom? Então, eu finalizo aqui filosofia para vocês. Então, essa terceira questão aí, letra D, né? Atividades, fixação, né? É isso. A agenda de filosofia é o seguinte, né? Vocês vão responder a questões, deixa eu botar aqui, né? Responder a questões que faltam no módulo, né? Questões que faltam no módulo. Vocês vão ler e resumir em 10 linhas o material complementar sobre pensamento em si, em PDF, e estudar, obviamente, né, para, revisando os pontos centrais, para o segundo simulado de filosofia. Ok? Todos estão atentos à agenda? Todos estão atentos à agenda? Estão? Pronto. Eu não vou colocar essa agenda por e-mail, não, viu? O que eu vou enviar apenas é o material complementar, ok? Anotem a agenda, por favor. Coloquei 3 vezes. Muito bem. Deixar aqui o meu material. Vamos entrar para sociologia na veia, né? Vamos lá. Muito bem. Ezequiel, o que é que significa a frase "a vida não examinada não vale a pena ser vivida", de Sócrates? O que é que significa? Ezequiel. Estou aqui abrindo o material de sociologia. Tá? Eu vou focar mais no módulo aqui nosso. Isso é importante, né? Em Karl Marx. Só um momento. Hoje vamos focar tudo pelo módulo, tá bom? Eu já apresentei por slides a vida dele, não foi isso? A vida de Max, correto? Alguém me confirma aí, por favor?
e nós vimos dados da biografia de Karl Marx, vimos como ele via a história, que a história é uma luta de classes, para ele o capital é a principal relação, é a principal relação social, né? E, em continuação, eu falei sobre o manifesto do Partido Comunista, né, o qual defende a luta de classes, e fala que essa luta de classes, ela, ao longo da história, desde a antiguidade, né, até cá, ela é feita a partir de uma relação antagônica entre opressores e oprimidos, que tiveram vários nomes, né, e que, no tempo de Marx e também até agora, esse nome, esse antagonismo, ele é feito a partir da relação entre burguesia e proletariado. Nós fomos até aqui, não foi? Nós fomos até aqui, correto? Vamos lá, continuação. Muito bem. Gostaria que vocês fizessem uma leitura, né? Uma leitura. Daqui até o final, ó. Será que dá para fazer? Ou se não, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, fica melhor. Bora fazer essa leitura? E aí vocês vão observar alguns termos chaves, né? A burguesia, a classe assalariada, os proletários, a alienação. O que é alienação? O que é o Estado alienado? E qual é o objetivo do sistema capitalista? Então, vocês vão ler daqui até aqui, o que está selecionado aí, tá bom? Vamos lá, 3 minutinhos para isso, certo? 3 minutos para essa leitura. Vamos lá. Só tomar uma água aqui para afinar a garganta e volto já.
Vamos lá. A burguesia, segundo Marx, ela é detentora da atividade comercial e detentora também dos meios de produção. A burguesia, ela é responsável pelo enriquecimento, né? E por fazer, e passou a fazer parte, né, daqueles que controlavam até o poder estatal, né? E, geralmente, o poder estatal, com a presença de burgueses, ou seja, a gente pode entender a burguesia da seguinte forma, né? Deixa eu anotar aqui, né? A burguesia da seguinte forma. Vocês estão me escutando, né? Ó, como interesses empresariais. É a burguesia, a classe dos donos dos meios de produção, que possuem interesses empresariais, que possuem interesse, né? Interesses empresariais. Então, vejamos o seguinte, vamos lá, de acordo aqui com o texto. O Estado, controle estatal, fazendo o papel de um escritório burguês, fazendo o papel de escritório burguês, foi capaz de usar sua influência sobre ele, né, para criar leis que protegessem a propriedade privada particular. Marx, ele tem um grande problema com a propriedade privada, e a propriedade privada é condição indispensável para a sua sobrevivência. Além, segundo Marx, de se usar o Estado para facilitar a difusão de sua ideologia de classe, ou seja, os valores burgueses. Enquanto isso, a classe assalariada, a classe operária, a massa trabalhadora, que não tem os meios de produção e vive sempre em desvantagem à capacidade de influência política, burguesa e estatal, transforma-se como parte fundamental do enriquecimento da burguesia. É como a mão de obra, é a mão de obra fundamental que gera fortuna para a burguesia. E aí tem, por grandes necessidades de sobrevivência, de oferecer a sua mão de obra para as fábricas. As fábricas que significam essas novas unidades de produção do mundo moderno. Beleza? O trabalhador, ele é mão de obra. E uma mão de obra que deve produzir, deve ter alta produtividade, caso contrário, será descartada. Até aqui tudo bem? Então, Marx ele colocou em seus escritos que a classe operária, para poder superar essa desvantagem, né, a qual a classe operária detém, para superar essa desvantagem, ele disse que ela precisa se organizar. Né? Isso até aqui é positivo. Né? E sair da sua condição de alienação. Ou seja, o homem que não tem o controle sobre o seu trabalho, em termos de tempo, em termos daquilo que é produzido, ele seria o indivíduo expropriado dos meios de produção. É coisa que o capitalismo faz sempre em larga escala, pois o tempo do trabalhador e o produto pertencem à burguesia, bem como também a maior parte da riqueza gerada por meio do trabalho. E esse é o objetivo do capitalismo, né? Oferecer trabalho sob a condição de uma mão de obra barata, né? E em consequência,
exige alta produtividade, um trabalho decente, né, em formas de exploração, né, e, e que seja capaz de gerar riqueza para o dono do meio de produção, para o burguês. E o objetivo do capitalismo é basicamente esse, né? Ele está ligado à acumulação de riquezas, né, nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Aí Marx pergunta, né? Marx, na época, se indagou para teorizar em sua obra o Capital. Mas de onde vem essa riqueza? É do trabalho do trabalhador. A riqueza, ela vem de onde? Do trabalho do trabalhador. Exemplo, vamos lá, e ele explica, lá no Capital, viu? Ele explica. Quantos sofás por mês um trabalhador pode fazer? Vamos lá. Vamos imaginar que sejam 15 sofás, os quais, multiplicados a um preço de venda de R$ 300, daria o total de R$ 4.500. E quanto ganha um trabalhador numa fábrica? Imagine que seja uns R$ 1.000 para sermos mais ou menos generosos. Bem, os R$ 4.500 da venda dos sofás, menos o salário do trabalhador, menos a matéria-prima e impostos, imaginemos R$ 1.000, resulta numa acumulação de R$ 2.500 para o dono da fábrica. Esse lucro excedente que provém de um trabalho extra não remunerado, de um trabalho excedente não remunerado, vocês estão me entendendo até aqui? Ele se chama mais-valia, é o que Marx chama, né? Mais-valia. É um excedente que sai da força de cada trabalhador. Tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Bom, Marx ele sempre pensava para o trabalhador, obviamente, mas vou destacar aqui de maneira justa que todo empregador também tem as suas responsabilidades fiscais e precisam pagar os seus impostos, né? Precisam pagar os seus impostos, impostos prediais, impostos trabalhistas, né? E precisa pagar a folha salarial da empresa. Tá? Existe uma série de coisas aí, tá? Então, que precisam ser observadas com a devida justiça, né? Se bem que tem empresas que têm um faturamento muito grande e que poderia dar um salário melhor ao trabalhador, não é isso? Gostaria de escutar vocês agora, que é um tema bastante polêmico, né? Chama a nossa atenção sempre, né? E aí, vocês? E aí? O que vocês têm a dizer? Nada a dizer? Então, eu vou prosseguir, tá? Rapaz, você não tem nada a dizer. Bom, esse lucro excedente se chama mais-valia, né? Que é aquele trabalho extra, ah, feito pelo trabalhador, mas que não é remunerado pelo patrão. Esse dinheiro vai para o bolso de quem? É do patrão. Tá? Veja, se os meios de produção pertencessem a ele, o seu salário seria R$ 3.500 e não apenas R$ 1.000.
Claro que há uma certa uma postura radicalista, né, nisso. Então, podemos dizer que o trabalhador está sendo roubado? Não podemos dizer isso, pois o que aqui exemplificamos é consequência da existência da propriedade privada dos meios de produção, nas mãos de uma classe, que é a burguesia. Então, o inimigo central da classe dos trabalhadores, né, que se tornou classe dos trabalhadores, que é representada por vários sindicatos, por dezenas de sindicatos e por dezenas de partidos políticos de esquerda, né? É, eles exigem melhores condições de trabalho e têm suas razões para tal, né? Claro que, geralmente, esses movimentos a favor do trabalhador atuam para defender servidores públicos, né? Na sua grande maioria. Vamos lá. Devemos partir do entendimento de que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer. De outra maneira, seria dizer que tudo que acontece na sociedade tem ligação com a economia e que ela se transforma na mesma medida em que as formas de produção também se transformam. Por exemplo, com a consolidação do sistema capitalista, né, que é visto como o demônio para Karl Marx, né? Toda a sociedade teve de se organizar de acordo com os novos modelos econômicos. Marx também viu o homem como aquele que pode transformar a sociedade fazendo história, mas ele enfatiza que nem sempre ele o faz como deseja. Pois existem heranças que estão dentro da estrutura social que são influenciáveis. As condições em que se encontra uma sociedade vão dizer até que ponto o homem pode construir a sua história. Por essa lógica, podemos pensar que a classe dominante, a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem poder político, pois tem poder econômico nas mãos, né? Ao contrário da classe proletária, né? Que é por causa da estrutura social, está desprovida dos meios de produção. Quero abrir aqui um parênteses e dizer, exatamente, Ezequiel, é uma discussão difícil, um depende do outro, né? Exato, tem um parênteses que tem empresas, né? E a situação não é tão simples assim, não. Existe também o ônus, né? Existe o ônus da empresa, né? Exato. Veja aqui o seguinte, ó. Poder político e econômico, né? Separando ideias de fatos, observa-se que há membros que defendem os trabalhadores ou que fazem parte da classe proletária, né? Que se torna burguês e aí ganha, né? E aí possui, aliás, poder, capital econômico e também capital político, né? E que por várias circunstâncias da vida acaba se acomodando, né? E se tornando mais um burguês. Esse que é o problema também, né? Dessa, dessa teoria, né? Que é uma ideologia, né? E aí Marx diz, para mudar essa situação é somente por meio de uma revolução. Isso já tentaram fazer na Europa. Pois assim a classe trabalhadora pode assumir o controle dos meios de produção e tomar o poder político e econômico da burguesia. Já tentaram fazer, já fizeram isso na União Soviética, fizeram isso em Cuba, na China, mas o capitalismo é uma coisa que, positivo ou negativamente, permanece como algo necessário e inevitável para a nossa vida. Para Marx, a classe trabalhadora deveria organizar-se politicamente, conscientizar-se de sua condição de explorada e dominada por meio do trabalho, consciência de classe, e transformar a sociedade capitalista em uma sociedade socialista por intermédio da revolução. Quase sempre, quando se tentou uma revolução socialista no mundo, deu errado.
E quem sofre geralmente é a classe pobre, né? Com esse, com essa forma, com a tomada de poder político e econômico. É bom, a classe pobre, a classe mais humilde sofre sem revolução, com revolução sempre. Né? Karl Marx foi bastante influenciado pelas ideias de Hegel, que denunciou as contradições sociais e propôs formas de superá-las. Vale lembrar que na história de Marx, ele lutou tanto a favor dessa ideologia, desse ideal, que ele acabou sendo desempregado, né? De vários locais de trabalho, viu, Ezequiel? Karl Marx, né? Não tinha emprego fixo. Né? O socialismo científico, né, que foi uma inspiração do Marx, né, para lançar as bases do socialismo até atingir o comunismo, que é o estágio ideal, etc. É uma teoria política e social que previa a vitória dos trabalhadores sobre a burguesia. Para Marx, a sociedade e as estruturas que surgiriam dessa revolução seriam chamadas de comunismo. De comunismo. E o processo de transição do capitalismo para o comunismo é chamado de socialismo. Socialismo é essa ditadura do proletariado. E o comunismo esse seria o fim, né, dessa ditadura. Então, o comunismo ele pode ser entendido como um sistema econômico, político, que tem por finalidade a criação de uma sociedade sem classes dominantes. Tudo seria comum a todos e não haveria propriedade privada, etc, etc, etc. Até aqui tudo certo? 11, 10 horas e 6 minutos. Até aqui tudo certo? Se cair tudo isso na prova, dá para responder? Tá? Vamos responder algumas questões e as demais vocês respondam em casa, tá bom? A questão é difícil, viu, Ezequiel? É um tanto complicado, viu? Acha que sim, Raíssa? Tem que ver o material de novo, viu? Recordar o material, certo? Ah, bom, temos até 10 horas e 20. Vamos responder aqui, gente. Vamos responder aqui. A primeira questão foi respondida já? Vamos responder a primeira. Vamos responder a segunda. Vamos responder a terceira. E deixa eu ver mais. São muitas questões aqui. Primeira, segunda, terceira e. Vamos lá, primeira, segunda, terceira e a oitava. Primeira, segunda, terceira e oitava. Vamos lá, essa daqui, tá bom. Atividade fixação 3. Vamos lá, 5 minutos aí. Acho que dá para responder, não?
Vamos lá? Pode responder sim, vamos lá, pode sim, com certeza. Ó, Ezequiel já mandou ver aí, ó. Tá respondendo, mandou ver já, Ezequiel.
Responderam? Tranquilo? Podemos? Vamos lá? Yasmin já respondeu aí, Ezequiel também. Então vamos lá, vamos para essa primeira aí. Vamos lá, porque o tempo voa. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. O conceito de Marx sobre a luta de classes representa o antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com os homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. Na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes e em que se baseia essa distinção? Uma pergunta bem simples e tranquila. Eu vou logo direto ao ponto, porque nosso tempo aqui corre, né? Capitalistas e comunistas, distinção realizada através de sua ideologia, direita e esquerda, burguesia e proletariado. É praticamente essa a resposta. Divisão entre os detentores dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Os detentores dos meios de produção, a burguesia, né? A classe empresarial. E os donos de força de trabalho são os proletários, que têm o seu único bem precioso, a sua força de trabalho, que vende ao sistema capitalista em troca de um salário. É assim dizendo na linguagem de Marx. Tá bom? Segunda questão, na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alheio, ou seja, alienado à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Isso pode se dar por quê, gente? Porque isso pode se dar por meio do quê? Hein? É uma questão sobre o modo de produção capitalista, né? Muitas vezes o trabalhador trabalha pra caramba e não sabe até mesmo o valor daquilo que produziu, né? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Então, o trabalho alienado faz com que os trabalhadores se tornem alienados ao que eles produzem, se tornem alienados a si próprios, né? Alienado também ao outro e à sociedade. É isso. Então, o que foi que vocês marcaram aí? Qual é a resposta? Praticamente aí. Letra A, o trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor do seu trabalho, exatamente. Perde a noção do valor do seu trabalho. É isso que vocês marcaram aí, é a A, né? Muito bem. Terceira questão. Aqui os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Para Marx, o fetichismo da mercadoria está relacionado com a alienação do trabalho. É uma questão muito boa, completa aqui. Como se dá esse processo? A, B, C, D ou E? Como é que se dá esse processo aí? Hein? Como se dá esse processo? Letra A. O trabalhador alienado passa a consumir apenas mercadorias que possuam um alto valor de mercado, é isso? Letra B. Não, letra A não, né? B. Enquanto o trabalhador se desumaniza, as mercadorias passam a possuir qualidades humanas e mediar as relações humanas, com certeza. Eu vejo o valor de um carro, né? Um carro, ele é, é símbolo de riqueza, é símbolo de afetividade, é símbolo de empoderamento humano, né? E cabe aqui destacar que o preço para Karl Marx, o preço de qualquer coisa, como por exemplo o valor de um carro, né, é uma construção humana. Sabiam disso? O preço
O preço dado a uma mercadoria é uma construção humana, né? Que não reflete basicamente é, ao que o trabalhador faz. Não reflete ao tempo de trabalho que o trabalhador tem para dar à empresa. Ok? Tranquilo? Então, aqui é a letra B de bola, né? Terceira questão, letra B de bola. A outra, vocês respondam, tá certo? A outra questão e a minha aula já está encerrada. Valeu, primeiro ano. Até quinta-feira. Valeu. Bom dia. Se cuidem aí. Um abração.